Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com a Cíntia Gatti, que é jornalista. A gente vai bater um super papo. Ela não é só jornalista, não, ela tem uma multicarreira também, ela faz várias coisas. E super agradeço, Cíntia, por você ter vindo aqui hoje no nosso canal para bater esse papo. Ela vai dar super dicas e ela vai falar um pouquinho da trajetória dela e muitas carreiras no jornalismo, na rádio, na cerimonial, em empreendedorismo. E muito obrigada, vamos lá, Cíntia. Obrigada, vamos lá. Cíntia, você pode falar um pouquinho da sua carreira? Você já morou fora do país? Você já morou em república? Você já trabalha com... Você é empreendedora, tem empresa de eventos, trabalha com cerimonial, está agora se formando em jornalismo. Exato. Você trabalha por muitos anos na rádio, né? Eu sei que a rádio ela vai te puxando. Você tenta dizer, agora eu não vou trabalhar mais com rádio, mas ela vai te puxando. É verdade. Muita gente que assiste o canal fica muito em dúvida sobre o que vai fazer, sobre o que eu vou escolher, porque eu tenho que escolher uma coisa só. E você já trabalha com várias coisas. Você pode falar um pouquinho pra gente como é isso, de você ter uma multicarreira, trabalhar em várias áreas? Mas é um prazer. Bom, na verdade, o jornalismo, ele expandiu agora, é comunicóloga, né? Isso. Nós somos comunicólogas, a gente se comunica e usa a comunicação como um instrumento de trabalho. E começou, contando um pouco da história, né? Começou muito cedo, eu tinha 14 anos, quando eu fui convidada para fazer um primeiro comercial de rádio. E naquela época, né, há muitos não, mas alguns anos atrás, eram assim, poucas as vozes femininas para o rádio, né? Porque a mulher já é típica ter uma voz um pouco mais aguda. Então, quando você tinha vozes um pouco mais graves, elas já eram aproveitadas desde cedo para o rádio. Então, eu comecei bem nova, eu tinha 14 anos, quando eu fui convidada para fazer um comercial. E aí eu continuei desde os 14 anos até hoje. Aí foram várias rádios, né, que eu passei. E essa foi a história de começar na comunicação, né? A gente começa e aí você começa a ver outros campos assim que já vai te puxando, né? A comunicação não é para aquelas pessoas que eu quero fazer jornalismo, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou ser comunicóloga se eu tenho vergonha de falar? Eu acho que uma coisa vai puxando a outra e você vai acabando assim se envolvendo e isso acaba assim, esse medo de falar em público, acaba ficando até de lado, porque uma coisa vai ligando a outra e aí você vai aprendendo, você vai reinventando e vão abrindo novas possibilidades. Aí eu comecei no rádio, né, com 14 anos, mas aos 18 eu já tinha saído do ensino médio, mas estava entrando aí num período, né, de começar a faculdade e tudo. Eu já comecei a trabalhar na TV Cultura de Minas como jornalista, e na época eu tinha 18 anos, hoje falar assim, uma menina de 18 anos, né, começar a escrever, mas na época foi isso que aconteceu, aí eu comecei como repórter. Antes de fazer faculdade? Antes de fazer faculdade, na verdade eu comecei como uma pauteira, que antigamente, né, a gente chamava, a produção antigamente era chamada de pauteira. E aí fiz umas pautas, mas assim, foi coisa de um mês, eu acho que eu trabalhei como pauteira, e aí já logo comecei a fazer reportagem de rua e fui pra externa, e aí depois de uns 6 meses, a menina que apresentava na época o jornal, um rapaz saiu de férias, aí eu comecei a apresentar o jornal e foi tudo uma coisa ligando a outra. E aí depois eu mudei, né, morei fora e tive a experiência também de trabalhar com rádio, com jornalismo, tudo fora, me formei lá e voltei pro Brasil. E aí só que o jornalismo ainda tem aquela coisa assim de precisa de diploma, né? Aquela história, aquela antiga história, milhares de pessoas escreveram a vida inteira, foram jornalistas a vida inteira e nunca tiveram diploma de jornalista, né? Médicos que viraram jornalistas, né? Pessoas assim, físicos, químicos, todos eram jornalistas, mas não tinham diploma de jornalista. Porque antigamente o jornalismo era para quem tinha paixão por ler e escrever, e escrevia bem. E eu sempre senti essa necessidade de fazer uma graduação mesmo, para ter um certificado, para você aprender mesmo na faculdade, na universidade, aquilo que você precisava para estar na rua. Por mais que eu já tinha tido uma vivência enorme, longa, com o jornalismo, eu queria ter a graduação. Foi aí que eu busquei fazer
A graduação em jornalismo, apesar de ter anos de experiência, e que foi assim maravilhoso. Você, apesar de ter muita experiência fora, quando você vai para uma sala de aula e senta, você aprende coisas assim que você viveu anos fazendo, mas não sabia que era aquilo, né? Sim. E aí foi abrindo, tudo foi abrindo o eixo. Cerimonialista, eu comecei a ser cerimonialista porque eu trabalhava em rádio, aí uma pessoa chegou perto de mim e falou: olha, você fala muito bem, tô precisando de uma pessoa para apresentar o meu evento, você pode? Eu falei: um evento? É um evento para 500 pessoas. Na época, né, era aqueles showmícios, né, que se faziam. E eu nunca imaginei que eu poderia fazer isso, porque quando você fala em rádio, você fala no estúdio, fechado, com microfone, e por mais que estejam assim, milhões de pessoas te ouvindo, você nunca imagina que aquelas pessoas estão te ouvindo, porque você não consegue ver, né? Então era muito mais fácil. Aí quando me convidaram, eu devia ter uns 17, 18 anos, eu falei: bora. Assim, a gente quando é um pouco mais novo, acho que a gente se aventura muito mais, né? E aí foi que começou também os eventos. E aí eu me profissionalizei também, aí hoje eu faço cerimoniais. E foi vertentes que foram abrindo mesmo da comunicação. E aí a gente começou a empreender também com eventos. E a comunicação te permite isso. Não é um mundo fechado. Então quando você pensar numa profissão, jornalismo, eu vou para uma assessoria ou eu vou para uma redação, vou escrever, não. Ele tem um campo imenso, um campo extenso, sabe? Uma possibilidade enorme de você ir para outros ramos, como cerimonial. O cerimonial também exige muito de você. É um evento assim, exige da sua tática com as palavras, exige da sua postura, exige do seu conhecimento em dominar o público com o qual você fala. Tem que conhecer o público um pouquinho. Tem que conhecer o público, conhecer aquele dinamismo todo, sabe? Como eu conversei com você ainda há pouco aqui nos bastidores da conversa, a gente precisa passar para aquelas pessoas que estão ali uma segurança, né? Daquilo que você está falando, daquilo que você vai falar. Indispensável que você saiba nomes exatamente como são, porque ninguém gosta de ser chamado por um nome errado, né? Então, essas coisinhas pequenas assim, foi fazendo criar uma paixão por comunicar. Então, eu acho que o jornalismo é ser comunicóloga mesmo. Aí abre muitas vertentes. Que legal, sabe, Cíntia, que uma vez quando eu trabalhei como cerimonialista em um evento lá na UFPA, um auditório enorme, aí tinha um palestrante que ele era africano, e aí o nome dele era assim, um pouco assim, as pessoas estavam falando errado o nome dele, né? E eu tenho um amigo que é do movimento negro, e ele já falou aqui no meu ouvido: olha, o nome dele é assim. E aí quando eu fui lá pro cerimonial, eu falei o nome dele perfeito, sabe? Que ele veio com um sorriso daqui até aqui. Então isso que você falou é perfeito, né? Se você tá ali trabalhando com cerimonial, você saber falar o nome da pessoa, né? Todo mundo gosta de ouvir o seu nome bem falado, bem corretamente, bem pronunciado. É porque o nome é uma identidade de uma pessoa, é a identidade da pessoa, né? Então você precisa falar o nome da pessoa corretamente, eu acho que é o mínimo, entendeu? Então eu sempre procuro, assim, eu chego num cerimonial, quando eu vou produzir um cerimonial, eu faço a leitura dos nomes e, se precisar, eu escrevo a caneta como seria a pronúncia do que eu imagino. Por exemplo, Taína. Aí vou colocar um acento ali para eu entender que é Taína e não Tainá. Porque existem vários nomes, várias pronúncias. Tem pessoas que chamam Harima, outra é Harima. Então a gente precisa entender esse nome e pronunciar certo. A gente perde muita credibilidade quando a gente não sabe ou quando a gente pronuncia o nome da pessoa errada no cerimonial. Porque o cerimonial já é para você apresentar e introduzir a pessoa. E você já introduz errado, então você perde um pouco o mérito. E geralmente as pessoas que estão lá esperando, elas já conhecem, já sabem quem é a pessoa que vai ser apresentada. Então, se você erra, você tira toda a credibilidade sua no evento. Então, é indispensável para a pessoa que vai fazer cerimonial, pelo menos ter se atentar da forma certa de pronunciar o nome. Outras coisas a gente pode deslizar, levar na brincadeira, pode fazer. Se você errar em público, não tem problema, porque errar é perfeitamente humano. Você escorregar em alguma coisinha, você leva um tom de brincadeira, as pessoas acabam rindo, se divertindo junto com você e passa. Eu pelo menos assim, no cerimonial, eu não gosto muito de ser formal, tipo errar
perdão, essas coisas assim, eu acho que o mundo hoje está exigindo uma dinâmica muito maior de você saber desenvolver as coisas de uma forma mais alegre, mais divertida, mais dinâmica. Então, não importa o público que você fala, se você ser um pouquinho mais dinâmico, eu acho que você consegue até contornar o erro mais fácil, mais bonito, mais prazeroso para o público do que você falar perdão. Né? Uma coisa muito formal, a pessoa já fica, ele errou. Agora, se você der uma brincadeirinha, ele nem vai lembrar que você errou. Cíntia, qual é o segredo então para você conseguir ampliar seus horizontes, conseguir dentro de uma determinada área, você conseguir olhar até para outras áreas, você conseguir navegar ali em outras opções que você não está enxergando exatamente ali em um curso, porque os cursos eles são muito disciplinares, né? Você acaba que quando você entra você tem um foco muito fechado. Qual é o teu segredo para você conseguir ter toda essa liberdade de conseguir enxergar e conseguir trabalhar em várias áreas dentro do teu curso, em outras áreas como empreendedorismo também? Na verdade, é não ter medo de se arriscar, nunca. Achar uma possibilidade e ir até essa possibilidade para você acreditar mesmo que isso pode acontecer, porque tudo aparece assim por um acaso. Às vezes oportunidades acontecem assim e você fica, será que eu posso? Será que eu dou conta? Então arriscar pra mim é sempre o primeiro passo, porque você nunca vai saber se você vai conseguir ou não se você não começar. E na profissão de jornalismo, eu acho que como jornalista, na verdade, abre muitas opções para você. E você tem que se arriscar mesmo. E também saber o que você consegue realmente. Não, isso aqui eu não me dei bem com isso aqui, eu acho que isso aqui não é pra mim. E você saber aceitar e levar numa boa. E trocar. Tem a área do esporte também, o jornalismo, que é uma área muito extensa, que tem pessoas que fazem carreiras lindas aí no esporte. Mas é você saber mesmo o que você vai se agradar, né? O que me faz bem, o que eu gostei disso. Eu vou tentar um cerimonial, eu fui bem, não, olha, mas eu acho que eu não agrado muito, eu não me dou bem muito falando em público, as pessoas não sou muito simpática, eu acho que essa profissão não é legal. Eu vou tentar no rádio, no rádio eu não gostei, vou tentar na assessoria. Eu acho que é sempre estar disposta e arriscar mesmo, sem ter medo. Vai e tentar, depois que você arriscar, aí que você experimentar, profissionalizar sempre. Eu acho que sempre você tem que estar em busca de procurar melhorar. Eu fiz muitos anos e ainda às vezes faço aulas com fonoaudiólogos. A fonoaudiologia é uma técnica para quem quer comunicar, não interessa qual ramo que seja. Ele é indicado para qualquer pessoa. Ele te ajuda a impostar a voz de uma maneira que você passa segurança para as pessoas. Ele te ajuda a como conversar sem se cansar, como você não perder a voz. Até para professores, para as pessoas que pensam aí, eu quero terminar a faculdade, quero dar aula. Como é que eu faço isso para não perder a voz? Como é que eu consigo falar durante 2, 3 horas? Porque às vezes tem dias que eu faço 3 eventos num dia só e trabalho de manhã na rádio. Então eu trabalho na rádio falando, aí eu faço 3 eventos, então assim, é o dia inteiro. A gente já fala normalmente muito, né? E aí o que acontece? Eu perco a minha voz? Quais são as técnicas para não perder minha voz? Então, profissionalizar também, eu acho que hoje é a palavra-chave para qualquer profissional. E da comunicação, especialmente, se você quer ir para uma outra vertente, se você quer se aventurar em uma outra carreira, seja cerimonial, seja no rádio, seja na TV, na assessoria, você tem que se profissionalizar naquilo que você escolher. E quando você se encontrar, por exemplo, eu me encontrei no rádio, e se aprimorar ali, se profissionalizar ali, que ali mesmo vai abrir outras portas que automaticamente você vai se ingressando, entendeu? Então, para a comunicação, eu indico muito a profissionalização, principalmente com a fono. A fono é indispensável também. Gente, essa dica foi pra mim, cara. Olha, a fono, não, sério, a gente já tinha conversado sobre isso antes, né? Eu cheguei até a fazer uma vez, aí depois não dei continuidade. Eu vou fazer, Cíntia, tá aqui uma promessa, vou voltar a fazer fono, porque com certeza é maravilhoso. A fono, ela te dá essa liberdade e te dá, sabe o quê? A segurança de você estar trabalhando bem com a sua voz. Por exemplo, assim, eu sei que eu posso falar a noite inteira que eu não vou ficar rouca, entendeu? Sim. Eu sei como é que eu posso, por exemplo, eu preciso convencer aquela pessoa a fazer aquilo. Como é que eu faço um tom para eu poder convencer a pessoa? Eu preciso passar segurança, eu não posso passar nervosismo, porque às vezes eu tô super nervosa, mas ninguém consegue. Às vezes eu vou conversar, não, às vezes eu chego, eu tô muito nervosa, a pessoa, mas não parece, mas é porque o tom de voz já te passa essa segurança.
A fono é indispensável na comunicação. É uma das, assim, te dá a técnica também de respiração, para você ler uma frase, porque a leitura é muito importante na comunicação. E às vezes ler uma frase inteira, com as vírgulas certinhas no lugar, requer uma respiração completa. Porque às vezes tem período de frases que dá aí 7 segundos e você tem que falar exatamente aquilo sem ter a pausa da respiração. Então, isso você aprende também. Como é que eu respiro? Eu não vou respirar pelo pulmão, eu vou respirar pelo diafragma. Se eu falar em pé, a minha voz vai sair muito melhor do que se eu falar sentado, sem postura. Então, essas coisas a fono também te ajuda muito. Então, é indispensável. Muito bom. Olha, nós já falamos aqui da carreira no jornalismo, quanto ela é ampla, né? Falamos de rádio, falamos de cerimonial. Acho que você que está em jornalismo já pensou em trabalhar com isso? Talvez não, hein? Muito bem. Gente, adorei as dicas. Foram dicas em várias áreas. Muito obrigada pela sua participação, Obrigada Cíntia. Obrigada. Obrigada, espero que tenham gostado. Vou deixar também o Insta da Cíntia, se vocês quiserem falar com ela diretamente. Tanto quem está no jornalismo, quem está pensando em fazer jornalismo, quem já está fazendo, quem já está na área, que quer ampliar os seus horizontes, ou então quem quer conversar sobre intercâmbio, pode falar com a Cíntia diretamente, tá? Muito obrigada, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.